A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Keke, sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje nós estaremos simulando a primeira lição da Escola Bíblica de Férias, promovida pela nossa convenção aqui das Assembleias de Deus do Maranhão. É uma proposta do SEDAC, Serviço de Evangelização e Discipulado de Pré-Adolescentes e Crianças. E é um tema muito especial, o tema de 2024, a origem, do princípio ao fim. Deus cuida de mim. Então vem com a gente que nós vamos estar aqui sugerindo para vocês alguns recursos e também a ministração da história. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo também com os amigos e deixar aqui a sua sugestão, o seu comentário motivando a ti aqui, tá certo? Então vamos lá? Então chegou o momento de você pegar o papel, a canetinha, anotar ou fazer o print agora de algo muito importante que vai dentro do seu esboço. É o tema, os objetivos, dos atributos que nós vamos estar aprendendo nessa lição e também nós estaremos colocando para vocês a base bíblica, ok? Então faça o print aí da próxima tela e acompanhe com a tia. Nossa lição de número 1 tem como tema do caos à imensidão, o Deus vivo trabalha. Nossa base bíblica está em Gênesis, Hebreus, Salmos e Romanos. Os nossos objetivos: conhecer os atributos de Deus no primeiro e segundo dia da criação, reconhecendo sua presença continuativa, fazer a diferença entre a doutrina da criação e a teoria da evolução e o seu defensor do criacionismo bíblico. Poder, trabalho e criação, as palavras-chave, os atributos a serem estudados: eternidade, pessoalidade, onipotência e imensidade. Vamos então para a nossa simulação. A paz do Senhor Jesus, crianças! Deixa eu ver quanta coisa linda tem aqui. Meu Deus! Quando eu olho para esta igreja, para essas crianças, vejo a grandeza do nosso Deus. Quando eu olho pelas janelas do templo e posso ver o céu, meu Deus, quanta coisa linda que o Senhor criou. Ele criou todas as coisas. E olha só, crianças, essa EBF fala de algo muito especial. Sabe sobre o que fala a nossa EBF? Nós já falamos do tema, não é verdade? A origem, do princípio ao fim, Deus cuida de mim. E sabe o tema mais importante aqui que nós podemos extrair? É sobre o nosso Criador, isso mesmo, o Criador de todas as coisas. Olha só, crianças, aqui, que mundo lindo que Deus criou, não é verdade? Todos os detalhes foi planejado por nosso Deus, exatamente. E você, sabe quem é Deus? Quem é Deus para você? Deixa eu ouvir. Deus é amor. Que mais que Deus é? Deus é Pai. Deus é Criador. Exatamente. Deus é muita coisa, não é? Olha só, a Bíblia, crianças, que nós vamos estudar hoje é algo muito especial para aprender de Deus, porque ela diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pois é, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Deus, sobre quem é Deus. É bem verdade, crianças, que Deus é algo inexplicável, né? Deus é soberano em todas as coisas, inclusive ao nosso conhecimento humano, ele é incompreensível até, mas Deus se revela através da sua palavra para nós. Tudo que nós precisamos saber, sobre tudo que nós precisamos saber, Deus revelou através da sua palavra e através também de tudo que vemos, através de tudo que ele criou, nós podemos conhecer ele um pouquinho mais. E eu tenho certeza que essa EBF será um marco na sua vida, porque você não vai apenas conhecer Deus, mas você vai experimentar, vai sentir a sua glória em todas as lições, em todos os momentos dessa EBF. Sabe por quê?
porque o nosso Deus se importa em cada detalhe com você e nós vamos ver isso durante estes dias e todas as lições que vamos aprender. Está preparado aí o seu coraçãozinho? Então levante assim a Bíblia comigo. Você crê na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabia que dentro da Bíblia tem vários livros? E olha só, crianças, são livros que Deus usou muitos homens, inspirando eles para que eles pudessem escrever às nações, escrever ao povo, escrever aos filhos, escrever àqueles que creem. Por aí, com certeza, você já viu, já leu muitos livros, não é verdade? Na escola, na biblioteca, em casa, às vezes, né? Tem livros. E muitos livros, inclusive das escolas, das ciências, né? Esses livros todos precisaram, em algum momento, crianças, estarem se renovando, arrumando algumas coisas, se atualizando. Mas essa aqui, ó. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, não foi em nenhum momento preciso estar atualizando. Sabe por quê? Ele todos os dias se renova. É por isso que nós cremos, nós meditamos. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. Sabe o que ela é, crianças? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ela é a lâmpada, ela é a luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e ela fala sobre o grande amor de Deus. Em toda a Bíblia nós podemos perceber sobre este grande amor. Na Bíblia nós podemos perceber também o quanto ele se importa para que nós possamos crescer e frutificar. E para isso nós precisamos estar arraigados nele, firmes nele, porque nós somos ramos e precisamos frutificar. O nosso Deus, que está aqui em nossa EBF, quer nos ensinar algo precioso sobre ele. E você está aí com o seu coraçãozinho e com a sua mente, os seus ouvidos atentos? Então fale para o coleguinha aí do lado. Hoje você vai conhecer mais de Deus. Está preparado? Então vamos lá? Vamos lá para a nossa primeira lição da EBF. Do caos à imensidão, o Deus vivo trabalha. Vamos repetir com a tia? Do caos à imensidão, o Deus vivo trabalha. Por que caos, crianças? Vamos aqui imaginar a escuridão. Imagine, na escuridão a gente não consegue ver nada. Fecha aí os olhinhos com a tia. Vamos lá? Meu Deus do céu, agora imagine se eu não tivesse ouvindo nada. Silêncio. Imagine toda a terra em silêncio, sem nada para ver. Imagine, crianças, a Bíblia diz que o mundo era assim. A terra era assim. Olha só, crianças, sem nada, não tinha nada. Porque o nosso Deus, abre os olhos aí, do nada fez tudo. Tudo que nós precisávamos. Pegue a sua Bíblia aí comigo, porque nós vamos ler o que a Bíblia diz lá no primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Gênesis, que significa princípio, começo. E vamos ver como tudo aconteceu no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Viram aí, crianças? A Bíblia diz que no princípio, olha, criou Deus os céus e a terra. A terra, crianças, é o mundo onde nós vivemos. E nós vamos aprender como Deus tornou este mundo
habitável em cada dia da criação. Você prestou atenção que no primeiro dia foi tarde, manhã. O que significa isso, crianças? Que um dia de 24 horas, Deus criou o primeiro dia, fez várias coisas no primeiro dia. E nós vamos estar aprendendo sobre Deus nesse primeiro dia. Ah, crianças, a Bíblia diz algo muito interessante. Você já prestou atenção? No princípio, criou Deus. Olha só, Deus, quando tudo veio a existir, ele já estava lá, ele já era, porque Deus é, Deus era, Deus sempre será. Deus estava desde o começo. Deus é eterno. Ele criou o tempo. Foi a partir dali, conforme a sua vontade. Deus começou então a criar todas as coisas. No princípio, significa que ele já estava lá e ele começou a criar com a sua voz todas as coisas. Olha só o que ele disse assim, ó, no princípio criou Deus os céus. Sabe o que significa isso, crianças? Os céus significa aqui as galáxias. Ah, quem já pôde observar aí, às vezes em filmes, às vezes em desenhos, né? Sabe o que são as galáxias? Ah, na escola também você aprendeu sobre isso, né? As galáxias, os mundos. Vamos ver como aconteceu em cada dia. Mas olha só, crianças, talvez você já tenha ouvido falar, né? Que tudo foi criado por meio de uma explosão. Quem já ouviu falar isso aqui na escola? Ou então nos livros de ciências, né? Você já ouviu falar? Tem uma teoria que se chama Big Bang. Já ouviu falar? Essa teoria diz que o mundo foi criado de uma grande explosão. Mas você acredita nisso? Teorias são baseadas em alguns fatos observados que nunca se comprovam às vezes, né? Muitos pontinhos dessa teoria ficou assim, aquela interrogação no ar. Mas sabe por quê, crianças? Porque algo tão grandioso e sobrenatural só poderia ter sido criado vindo de um Deus todo-poderoso. E foi esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, e colocou a terra em um lugar, crianças, onde deveria estar, proporcional a várias coisas que nós vamos entender hoje ainda também. E nesse momento em que ele criou as galáxias, o mundo todo, e olha só, ele também criou o movimento de rotação. Onde ele colocou a terra, no local onde ele colocou, ele também criou os movimentos. E a gente vai entender o objetivo de cada coisa, porque a ciência também comprova muitos atos do nosso Criador. É verdade. Mas sabe, crianças, ainda assim, tem uma fé aqui em nosso coração. E nós podemos sentir, você também pode sentir aí, o quanto nosso Deus é glorioso, sentindo a sua presença que é sobrenatural, mas é real. Então você vai sentir hoje essa fé tamanha de algo que nós não podemos ver ainda com os nossos olhos, nós podemos sentir Ele. O nosso Deus vive em nós. E por causa do seu grande amor, ele criou todas as coisas. E nós vamos entender isso quando nós enxergamos e conseguimos ver a grandiosidade do que o nosso Deus fez. Olha só, a Bíblia diz, como nós lemos, que no primeiro dia, tudo era sem forma e vazio, havia trevas sobre a face do abismo. Sabe o que significa isso, crianças? Que não tinha nada. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, porque estava lá a Trindade de Deus. Sabe, crianças, olha só o que aconteceu com o som da voz do nosso Deus. Ele disse assim, haja luz! E sabe o que aconteceu naquele mesmo momento? Nosso Deus criou a luz.
E viu Deus que a luz era boa. E o que ele fez, como nós lemos? Ele separou a luz das trevas. Isso mesmo. Prestou atenção que Deus não destruiu as trevas? Porque tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Vamos repetir com a tia? Tudo que Deus faz é bom. Sim, é maravilhoso. Tudo que Deus faz é bom. E olha só, o dia, crianças, tem algo muito especial. Aqui a claridade, a luz, como ela é importante para tudo aquilo que Deus criou após. Porque tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. A noite também, crianças, tem um propósito especial. Sim, muitas substâncias nossas são liberadas durante a noite para que o nosso corpinho viva bem, viva com saúde. A noite também tem o seu papel importante dentro da criação. E quando nós, crianças, falamos a respeito do que Deus criou no primeiro dia, nós podemos ver também, crianças, sabe o quê? O quanto Ele é pessoal. O que significa isso, tia? Olha aqui, ó. Deus também é uma pessoa. Você não tem vontades? Quem aqui não tem vontade de comer algo tão gostoso? Ah, uma hora dessa, gente, você tá com fominha aí, tá? Ah, quem não tem vontade de realizar um trabalho assim muito especial? Ou então confeccionar algo para dar de presente, hein? Ah, quem não tem vontades? Vontade, nós vivemos de vontade. Sabe por quê? Porque nós somos uma pessoa. Deus também tem vontades. Deus também quis, porque Ele também é uma pessoa. Ele teve vontade e quis criar todas as coisas. Porque Ele quis, tudo veio a existir. E no primeiro dia, Ele disse, haja luz. E sabe o que aconteceu? Houve luz. Ele quis que fosse assim. Porque Ele é eterno, mas Ele também é uma pessoa. Ele quis, Ele tem vontades e começou a criar do jeitinho que Ele quis, com um propósito especial. E a Bíblia diz que este primeiro dia foi manhã e tarde. Que coisa especial! E o que podemos comprovar? O que a ciência fala a esse respeito? Vamos ver então aqui? Hoje, com muitos estudos, nós podemos ver que a luz, ela é essencial para vários processos, inclusive da natureza. Você já ouviu falar da fotossíntese? As plantinhas liberando gás carbônico, oxigênio, essas coisas e tal. Já ouviu falar? Sabe, crianças, o quanto isso é importante para a vida, tanto dos animais, das plantas, dos seres humanos. Olha como Deus criou o propósito em cada espetáculo que Ele criou. E sabe, crianças, à noite, e já foram feitos vários estudos, também é essencial para muitas coisas que acontecem, muitas reproduções, inclusive dos animais, que acontecem apenas à noite. E olha só, crianças, como nesse primeiro dia, Deus foi espetacular, extraordinário. E Deus, quando acabou o que Ele tinha que fazer no primeiro dia, Ele viu que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Exatamente. Mas no primeiro dia, crianças, como estava a terra? Você pode imaginar? Deus criou, Deus fez a luz e separou, certo? E como estava a terra? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que fala? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meu Deus, olha como estava então. A terra era um globo de água. E esse globo se movimentava entre si, assim, ó, em torno de si mesmo. Era um movimento especial, um movimento com propósito. Tudo tem um propósito. Então, quando uma parte do mundo era dia, a outra era
noite. Exatamente como acontece hoje. Você já ouviu falar que às vezes aqui é de dia, em outro país bem distante é de noite? Pois é, Deus criou isso desde o princípio. E agora que estava um globo de água, mais uma vez, a voz do Eterno foi ouvida. Vamos ler com a Bíblia? Vamos lá? Pegue a sua Bíblia aí para a gente escacaviar, para a gente aprender um pouquinho mais. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então, sob o seu comando, as águas se juntaram em um só lugar, formando uma grande expansão e separação. E você sabe como se chama? Ah, que Deus estava criando algo também com propósito, chamado atmosfera. Quem já ouviu falar na atmosfera? Você já ouviu falar? Ah, olha só, crianças. Então, aqui ficou as águas e a expansão Deus chamou de quê? De céu, exatamente. E aqui tinha uma camada protetora. Olha só aqui, crianças, como é incrível que Deus criou e o motivo especial que ele criou. Veja só. Como um artesão hábil e que tem em suas mãos tudo o que é necessário para realizar sua obra-prima, Deus criou cada camada da atmosfera, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e exosfera, sem as quais a vida não seria possível. E se não existissem essas camadas, crianças? Ah, com certeza nós sofreríamos constantemente com as radiações solares, com impactos dos meteoros, mas Deus é grandioso, Deus é protetor, Deus é maravilhoso, Deus é imenso. Ele fez coisas extraordinárias para que o mundo fosse habitável. Ele foi preparando inicialmente todas as coisas. E o que nós podemos perceber, crianças, com essa primeira lição aqui, ó, quando nós falamos do primeiro dia sobre Deus, nós podemos conhecê-lo e dizer: Deus é eterno, porque aqui, ó, o atributo eternidade significa que ele é eterno. Ele é desde o princípio, ele não tem começo nem fim, ele sim, o grande eu sou, estava desde o começo. O nosso Deus é eterno. Um outro atributo ou qualidade de Deus para conhecermos um pouquinho mais aqui, destacando nesse primeiro dia, sabe o que é? E nós falamos sobre isso, é o atributo chamado pessoalidade. Significa que Deus é uma pessoa, e eu falei no começo, uma pessoa, ela tem vontades, e Deus criou por causa da sua vontade todas as coisas. Nós aprendemos também, crianças, aqui, olha só, que no segundo dia Deus tem um atributo chamado onipotência. Diga comigo, onipotência. O que significa isso? Que ele tem todo o poder. Imagine, crianças, o mundo, um globo de água, e ele disse só com a sua voz. E ele disse para as águas se juntarem e a expansão ser criada, e assim foi. O universo obedece à sua voz, porque ele criou todas as coisas. Ele é poderoso. Ele consegue, crianças, com as suas mãos segurar todas as coisas. E olha aqui, Deus também é imenso. Nós podemos aprender hoje sobre mais um atributo de Deus, chamado imensidade. Deus é imenso, Deus é grande. Eu sou pequeno, mas Deus é grande, grande e forte. Ah, ele é real. É assim o nosso Deus que criou
todas as coisas. E sabe por que que ele fez isso, crianças? Porque ele me ama. E tudo que ele criou com um propósito especial do seu amor atinge diretamente o meu coração. Deus me ama, ele é amor, ele fez todas as coisas com propósito especiais, pensando em mim, pensando em você. E toda ciência, crianças, quando tenta explicar, quando tenta comprovar, não tem como não dizer que essas obras e tudo que foi feito foi por um Criador poderoso, um Criador eterno, um Criador imenso, exatamente. E Deus criou com esse propósito especial de ficarmos para sempre pertinho dele. Mas nós podemos e sabemos, nós podemos perceber e sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus santo. E por causa da sua santidade, crianças, ele não permite o pecado. E nós conhecemos a história e sabemos que o pecado entrou no mundo através da desobediência. E sabe, a desobediência tem um preço. Tem um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, a morte de estar afastado de Deus. Eu e você não queremos estar afastados de Deus, mas nós queremos estar perto do Criador de todas as coisas. E Deus, que sabia disso e não queria estar para sempre longe de nós, então ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Por causa do seu amor, crianças. Ele deu o seu Filho, mesmo nós sendo pecadores, para que em nosso lugar ele fosse morto. Mas o nosso Jesus, crianças, que veio ao mundo por minha causa, por sua causa, para que nós, crianças, fôssemos perdoados e tivéssemos a oportunidade de estar juntinho de Deus novamente. Crianças, nós precisamos receber o nosso Jesus. Sim, ele fez esse sacrifício por nós, mas o nosso Jesus não ficou morto. E é por isso que hoje eu tenho a justificação e a oportunidade de recebê-lo em meu coração. Você quer receber a Cristo em seu coração? Você quer ter uma nova vida, uma nova oportunidade? Levanta assim a mãozinha com a tia. Deixa eu conhecer você que hoje veio visitar a nossa EBF e quer conhecer um pouquinho mais do nosso Criador. Sim, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, está aqui hoje. E ele quer morar em meu coração, em seu coração para sempre. Um dia nós vamos estar juntinhos, mas somente se eu confessar o nome dele, sim, como meu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso, hoje é a sua oportunidade. E eu tenho certeza que você vai frutificar, vai crescer. Você vai dar muitos frutos em Cristo Jesus. Porque quando ele entra em nosso coração, ele faz morada. E ele é o meu Senhor e meu Salvador. Então eu frutifico para ele. E o que é frutificar para ele? É falar de Jesus. Através da Bíblia eu conheço mais dele, quero que outras pessoas também conheçam mais sobre ele. É orar, é ir à igreja, é fazer coisas lindas, é adorar. Você quer adorar a Deus também neste dia da EBF? Eu quero te convidar a ficar de pé aí. Convide um amiguinho para estar aqui com a gente. Vamos orar para que o nosso Deus continue se revelando a nós através de tudo que nós vemos. Porque ainda que muitas pessoas, crianças, tenham muitos conceitos a respeito de Deus e outras pessoas nem acreditam sobre Deus, nós queremos continuar ouvindo Deus, nós queremos continuar conhecendo Deus, nós queremos continuar vivendo o que Deus quer que nós vivamos, para a sua glória, porque tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que ele planejou,
todos os seus propósitos são para a sua glória. E eu quero fazer parte desse propósito especial. Se você quer, feche os olhinhos aí comigo, porque nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, neste dia, neste primeiro dia da IBF, por todas as coisas que o Senhor criou, por todas as coisas que o Senhor fez para a sua glória. E eu quero continuar te honrando, te glorificando, Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é pessoal e trata conosco e se importa conosco. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é todo poderoso. Obrigada porque o Senhor é imenso e mesmo assim se importa comigo. Que o Senhor continue abençoando a nossa BF, em nome de Jesus. Amém. E aí, professor, espero que você tenha gostado dessa simulação. Quero incentivar você a estudar todos os subsídios aí que tem para esta IBF, porque podem surgir muitas perguntas aqui também no começo, assim como, né, durante todas as outras histórias. Quero desafiar você a conhecer, não fale sem conhecer, porque às vezes a gente até já conhece algumas piadas, algumas conversinhas, brincadeiras, né, que as pessoas falam assim, que o homem veio do macaco, né, mas a teoria do evolucionismo não diz isso, né? Fala a respeito do mesmo ancestral. Então a gente precisa, para combater, para falar, conhecer também, tá certo? Então eu desafio você a conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do evolucionismo também, para estar falando para as crianças, né? E contrapondo, né, com a Bíblia, com os versículos que a gente tem na Bíblia. Nós temos alguns versículos que falam a respeito específico de cada atributo que nós aprendemos hoje. Você pode estar nessa hora abrindo com as crianças. Quando eu falo a respeito, o nosso Deus é eterno, mostra um versículo. Quando eu falo, o nosso Deus, ele é pessoal, você pode trazer um versículo também específico do Deus pessoal. Quando você falar a respeito do Deus que é imenso, que é onipotente, você pode trazer versículos nessa hora. Se as crianças todas estiverem com a Bíblia, já foram crianças que sabem ler, então peça a elas que abram as suas Bíblias, escrevam, para fixar, para memorizar, porque aqui nós estamos aprendendo não apenas sobre o que Deus criou, mas como é este Deus da criação. Nós estamos aprendendo sobre os atributos de Deus dentro dos dias da criação. Então, eu espero imensamente que você tenha gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Aí na sua lição, nós temos outras sugestões de recursos visuais. Você fica à vontade, mas não deixe de criar o seu roteiro, de falar aquilo que é proposto nessa EBF, porque é algo de Deus, é algo emocionante, é algo que vai com certeza impactar primeiro aí a sua vida como professor, e eu tenho certeza que você vai passar aí para sua criança tudo aquilo que você sentiu ao estudar, ao se deparar com tão grande Deus que nós temos aí em nossa vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, assim como a minha mudou a cada lição, né? E olha que assim, a gente tem costume, né, de já ler, de contar essa história, mas quando nós nos deparamos assim com propósitos especiais, a gente com certeza é impactado. E é diferente, né? É diferente, que você possa sentir também aí. Eu quero deixar um grande abraço da Jaqueque, um beijinho. Nas próximas lições nós estaremos nos encontrando aqui, lembrando, tá bom? Que nós sempre vamos falar assim, olha só, primeiro, sobre o que Deus criou. Segundo, nós vamos estar falando sobre a ciência de Deus, trazendo um aspecto científico aqui a esse respeito, por isso que a gente está vestidinho assim, né, de cientista. E nós, por fim, nós estaremos falando dos atributos, né, de repente até dando mais exemplos, dependendo da sua salinha aí, do tempo, você pode trazer mais coisas para eles, tá bom? Aqui foi só uma sugestão para você. Um grande cheiro, que Deus abençoe.